Olá pessoal, meu nome é Elson Azevedo, eu sou psiquiatra e pesquisador do Departamento de Psiquiatria da Unifesp e é uma grande honra para mim participar do curso do terceiro ano. Nós no departamento estamos muito satisfeitos com a oportunidade que a gente tem de oferecer um grande campo de estágio para os alunos aqui no CAISM, seja na graduação, nos primeiros anos, seja no internato. A nossa nova sede é o CAISM Vila Mariana, um grande hospital psiquiátrico histórico na cidade de São Paulo e que é agora para a gente um desafio, um grande desafio de tornar esse o maior centro acadêmico assistencial de saúde mental do Brasil. E a gente quer atingir níveis dos grandes centros internacionais. Para isso, os nossos docentes, o chefe do departamento, está todo mundo trabalhando muito e toda a ajuda que a gente puder receber vai ser muito útil também de vocês. A nossa ideia é fazer o melhor hospital psiquiátrico do Brasil. E é uma oportunidade de falar sobre temas importantes, né? O tema que a gente vai discutir hoje é suicídio. E o título dessa aula é Por que as pessoas morrem por suicídio? Essa é uma pergunta que as pessoas se fazem, porque é difícil de entender. Um comportamento suicida, uma tentativa de suicídio, morte por suicídio, é difícil entender. E essa dificuldade de compreensão resulta em alguns preconceitos que muitas vezes a gente desenvolve. Na medicina, nos profissionais de saúde, isso é muito significativo. É frequente a gente ver profissionais de saúde que trabalham nos hospitais, nos pronto-socorros, com muita raiva de pacientes que tentaram suicídio, falando coisas do tipo, nós aqui tentando salvar vidas e chega esse cara aí fazendo showzinho, atrapalhando, tinha que morrer mesmo, tem gente aqui precisando. Mas esse tipo de preconceito tem a ver com a dificuldade de compreensão que aquilo é uma doença muito grave e de entender o nível de sofrimento, o tamanho nível de sofrimento que aquela pessoa está vivendo a ponto de pensar que era melhor tirar a própria vida. Então, nós vamos dividir essa aula em 4 blocos de mais ou menos 15 minutos. O primeiro bloco a gente vai falar de alguns conceitos importantes. E na verdade, assim, a ideia inicial é apresentar alguns dados sobre suicídio, né? Apresentar algumas informações e por que é importante a gente falar de suicídio. Conceito é a segunda aula, o segundo bloco, a gente fala alguns conceitos, que é basicamente o momento em que a gente vai falar sobre por que as pessoas morrem de suicídio. E nessa aula eu tenho alguns objetivos bastante ambiciosos. Eu quero que vocês aprendam a saber como avaliar um paciente em relação ao risco de suicídio, como avaliar o comportamento suicida. E o outro objetivo é que vocês saiam desse vídeo sabendo como fazer uma intervenção breve para a prevenção de suicídio. Tá? Então, esse é o meu compromisso com vocês nesse vídeo. Vamos lá. Bom, porque as pessoas morrem por suicídio, sou do departamento, aqui meus vínculos institucionais. Por que é importante a gente falar de suicídio? Porque o suicídio é uma das principais causas de morte no mundo. Uma das principais causas de morte. Todos os anos a gente tem 800 mil pessoas morrendo por suicídio. Isso equivale a uma pessoa morrendo a cada 40 segundos. É a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Então, na população jovem, mais ainda a gente tem que ter essa preocupação. Esse é um gráfico que informa o número de mortos por suicídio por faixa etária, e a gente pode ver que a maior parte são de pessoas abaixo dos 50 anos. Ao mesmo tempo, quando a gente faz uma avaliação por idade, taxas de suicídio por idade, a gente vê que as taxas de suicídio são mais altas na população mais idosa. Então, as taxas de suicídio vão aumentando com a idade. Parece que há um risco adicional com o passar do tempo e as pessoas mais idosas vão tendo cada vez mais chance de morrer por suicídio. Em relação a homens e mulheres, no geral, esse é um gráfico que fala sobre a distribuição por sexo, né? No geral, o suicídio é mais frequente em homens. Então, todos esses que estão mais azuis
é uma frequência maior de homens, comparando com mulheres. Exceto em alguns países, como por exemplo a China, e alguns países ali da Ásia, próximos à China, que tem um componente cultural do suicídio em mulheres. Então, existe um estímulo social para que mulheres, por exemplo, depois do falecimento do marido, quando elas se tornam viúvas, ou então mulheres que tiveram relação sexual antes do casamento, existe um estímulo social para o suicídio. Né? Isso para a gente pensar também o quanto é grave a questão da situação das mulheres em alguns desses países, a ponto da gente ter esse tipo de estímulo. Agora, essa diferença de taxas de suicídio em homens e mulheres, ela não é a vida inteira. Até os 14 anos, as taxas de suicídio são semelhantes entre meninos e meninas, e a partir da puberdade é que aparece essa distância em que meninos começam a morrer por suicídio cada vez mais. Curiosamente, as taxas de depressão entre meninos e meninas são semelhantes até a puberdade, e a partir dos 14 anos, as taxas de depressão nas meninas passa a ser 2 vezes maior do que a dos meninos. Esse é um dado curioso, parece que a puberdade mediando aí tanto as taxas de suicídio maiores em meninos quanto as taxas de depressão menores em meninas. No Brasil, esse era um dado internacional, esse aqui é a gente, no Brasil, a gente confirmando a mesma coisa, essa distância das taxas de suicídio entre meninos e meninas a partir dos 14 anos. Uma coisa importante da gente saber é que para cada pessoa que morre por suicídio, a gente estima que tenha pelo menos 17 ou 20 outras pessoas pensando em tirar a própria vida. Isso é um dado consistente de vários países, confirmando que a morte por suicídio, ou mesmo as tentativas de suicídio que a gente vê no pronto-socorro, são só a ponta do iceberg. E aí a distribuição de taxas de suicídio pelo mundo, quanto mais vermelho escuro for, maior as taxas de suicídio. Então, você vê que na Rússia, nos países do norte da Europa, alguns países da África, na Índia, são taxas de suicídio altas. Agora, e no Brasil, você pode considerar uma taxa de suicídio média. Vamos falar assim, poxa, tem muitos países piores com a gente, e suicídio não é um problema do Brasil. Bom, a gente poderia pensar assim. Mas um outro aspecto para a gente observar é que desde a década de 80, a taxa de suicídio no Brasil aumentou 24%. Isso até a última avaliação até 2005. O nosso grupo fez uma avaliação de 2006 a 2015, então teve um aumento adicional de mais 9% nas taxas de suicídio. Ou seja, o mundo inteiro está diminuindo as suas taxas de suicídio, isso a gente pode ver neste gráfico aqui, a redução das taxas de suicídio no mundo, mas no Brasil as taxas estão aumentando. E se você for observar as grandes cidades, os principais centros metropolitanos, o aumento é ainda mais significativo. Tá? O aumento das taxas de suicídio é ainda mais significativo. E isso fica mais grave ainda quando a gente pensa que suicídio é uma morte que poderia ter sido evitada. Cada pessoa que morre por suicídio morre de uma morte prevenível. E quando eu digo isso, eu tento dizer com muito cuidado, porque para quem perdeu alguém por suicídio, um ente querido, um parente próximo, saber que essa é uma causa de morte evitável pode ser interpretado com muita culpa. Poxa, se era evitável, eu devia ter feito alguma coisa. Mas não é a pessoa, não é você que sofreu, que é um sobrevivente de suicídio. O luto por suicídio é muito, muito difícil. Perder alguém querido é muito difícil. Agora, perder por suicídio dói mais ainda. Tem alguns pacientes sobreviventes de suicídio, que tiveram algum familiar que morreu por suicídio, que dizem assim, nossa, parece que os nomes no meu contato do celular desapareceram, assim, porque ninguém queria contato comigo, como se eu tivesse alguma coisa contagiosa. Então, é muito difícil, é muito difícil. Então, a gente não precisa pensar com culpa. A prevenção de suicídio é uma tarefa social de toda a sociedade. É uma tarefa do poder público de oferecer
tratamento precoce para as doenças mentais. É uma tarefa de ter disponível profissionais de saúde mental para que possam ser consultados. Uma sociedade que seja menos preconceituosa com os transtornos mentais. É uma prevenção de toda a sociedade. Não é de uma pessoa só. Bom, então, com isso eu encerro essa primeira etapa da nossa conversa, que a gente quis falar por que é importante a gente conversar sobre suicídio. E, basicamente, suicídio é uma das principais causas de morte no mundo inteiro. No Brasil, apesar das taxas de suicídio serem apenas médias, a gente tem observado um aumento das taxas de suicídio, isso é preocupante, até mesmo porque, diante da gravidade do suicídio, a Organização Mundial de Saúde definiu como um imperativo global reduzir as taxas de suicídio até o ano de 2020, até este ano, reduzir em 10% as taxas de suicídio no mundo inteiro. O mundo inteiro está conseguindo atingir esse objetivo, com algumas honrosas exceções, por exemplo, os grandes parceiros, né, Estados Unidos e Brasil. Então, Estados Unidos e Brasil estão na contramão e o Brasil mais ainda. Né? E isso se deve à questão de saúde mental ficar em segundo plano nas definições de saúde pública. Então é bastante importante a gente retomar a discussão sobre saúde mental, sobre suicídio, para ações estratégicas e decisivas do governo, do poder público, para atuar nesse campo. Então, daqui a pouco a gente continua com o nosso vídeo Por que as pessoas morrem por suicídio. Um abraço.